A palavra de Deus, ela nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite, Jesus, o Filho de Deus, está dizendo para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus está dizendo para você. Mas eu te pergunto, você também ama Jesus? Você adora Jesus? Você obedece a Jesus? Faz a vontade de Jesus? A Bíblia, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, que um homem muito religioso, chamado Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que esse homem, ele gostaria de conhecer quem era Jesus. O que Jesus ele fazia, como ele operava os milagres, como Jesus ele fazia grandes maravilhas. Esse homem Nicodemos era um homem religioso. Você conhece alguém que é religioso ou religiosa aqui nessa cidade? Você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas que são religiosas. Quem é o religioso? É aquele que é somente de boca para fora. Ele não crê de coração. Ele duvida. Ele diz que acredita em Deus, mas ele vive a fé numa corda bamba. Ele fala em Deus, ele às vezes pensa até em Deus, mas ele não coloca a sua fé suficiente na pessoa bendita, eterna do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, é muito importante considerar essas palavras. Crer em Jesus, obedecer a Jesus, amar a Jesus, mas colocar a fé em Jesus de modo radical. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esta noite, em uma noite, ele foi ter ao encontro de Jesus e ele chamou Jesus de Rabi, de mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O texto continua dizendo: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. É interessante que há muitas pessoas que vão para a igreja, há muitas pessoas que vão para a missa, há muitas pessoas que têm hábito religioso, há muitas pessoas que têm uma agenda religiosa, há muitas pessoas que citam o nome de, muitas vezes, mediadores humanos, mas não ama a Jesus de todo o coração, não conhece a Jesus, ainda não nasceu de novo. Jesus, ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Jesus, ele não disse para Nicodemos que era para ele ir para um ambiente religioso, procurar um pastor, procurar um padre,
procurar um líder religioso. Jesus, ele fala contigo nessa hora, nessa noite, dizendo: você é nascido de novo. Você já experimentou conhecer a Deus de dentro para fora. Dentro do seu coração, Jesus, ele mora, ele habita. Não é na sua casa, não é na parede da sua casa que tem um quadro ou que tem uma referência religiosa. A Bíblia, a palavra de Deus, nos exige a fazer um exame pessoal. É dentro do coração que Jesus deseja habitar, e é só Jesus. Nicodemos era um homem religioso, ia diariamente à sinagoga, que era um ambiente religioso, fazia orações diariamente, dava o dízimo, mas Nicodemos não entendia as coisas de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Qual é o plano de Deus através da vida de Jesus? O Senhor Jesus Cristo, ele falou muito claro para Nicodemos. Jesus, ele disse: Nicodemos, você é mestre em Israel, você ensina os homens, você ensina as crianças, as mulheres, mas você não conhece a Deus. É necessário ter um encontro pessoal com Deus. É necessário ter um encontro pessoal, uma visitação pessoal, de dentro para fora. A Bíblia diz, em Atos, capítulo 4, verso 12, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E eu quero nessa hora também unir essa passagem de João, capítulo 3, com Atos, capítulo 4, verso 12, para reforçar a ideia e a verdade que só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Deus não escolheu o nome de Joaquim para que nós venhamos orar. Deus não escolheu o nome de João pelo qual nós venhamos orar, suplicar a Deus. Deus não escolheu o nome de Antônio para que nós venhamos orar e encontrar salvação. Deus não escolheu o nome de Maria, de Betânia, de Marta, para que nós venhamos suplicar para encontrar salvação. Mas sabe qual o nome que Deus, a Trindade Santa, escolheu um nome para que nós venhamos clamar e invocar para que venhamos encontrar salvação? Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome. Eu te falo aqui à altura desse som, que no passado, quando eu era ainda adolescente, eu fui introduzido a uma religião. E me ensinaram que existia outros mediadores, outros nomes, pelo qual eu deveria invocar e chamar diante de Deus. Eu não pertencia ainda a nenhuma religião, mas fui influenciado por pessoas do meu bairro, amigas, a caminhar, a ir para uma religião, para ser introduzido na religião, para aprender os ensinos da religião, para começar a aprender a repetir os ensinos da religião. Mas o meu coração
não estava disposto, como que Deus me orientando a respeito da religião dos homens. Quero te dizer que a religião, ela não salva ninguém. A religião, ela deve nos apresentar única pessoa que pode nos salvar. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe outro nome pelo qual importa que venhamos ser salvos. Então, Jesus, ele estava conversando com um homem. Esse homem era muito religioso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 18, que só há uma maneira de alcançar a graça de Deus: crer em Jesus Cristo. Para alcançar o dom de Deus, a graça de Deus, é crer, é colocar a fé em Jesus Cristo. Amém. Quero te dizer nessa noite, à luz da palavra de Deus, que Deus não se agrada de pessoa que é religiosa, que somente fala de boca para fora, que acredita em Deus e não tem um compromisso com Deus, não assume de fato uma aliança, um passo de fé com Deus. Ser alguém verdadeiro, religioso, é alguém que crê na cruz, em Jesus, como suficiente Salvador, e não há outro. A Bíblia diz que não há outro mediador, Salvador dado entre os homens, pelo qual nós venhamos a alcançar salvação. À luz da palavra de Deus, nós não alcançamos salvação por méritos humanos. Ninguém vai ter um encontro com Deus porque está indo aos cultos, à missa, cumprindo o ritual. Ninguém vai ao céu. Mas a Bíblia diz que só há uma maneira de encontrar-se com Deus: alcançar o favor de Deus, a bondade de Deus, é crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só há uma maneira de entrar na presença, na glória de Deus, crendo em Jesus de todo o coração. O que Jesus ele fez na cruz do Calvário foi por você. Foi por você, foi por nós, foi por mim. Jesus ele abriu seus braços na cruz do Calvário, sofreu como nenhuma outra pessoa no mundo sofreu. Sofreu por nós, para ser um sacrifício aceitável diante de Deus. A Bíblia diz que não existe homem, mulher, justo, santo, diante de Deus, que possa interceder por nós. Só existe um. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Não são as obras, os méritos de um pastor. Não são as obras, os méritos de um líder religioso, de um padre, de um bispo, que pode nos conduzir ao reino de Deus. É só Jesus Cristo. As obras de Jesus Cristo são suficientes para nos garantir entrada no reino de Deus. Eu insisto falar dizendo que um homem religioso no tempo de Jesus teve um encontro com Jesus. E esse homem ele tinha dúvidas. Você tem dúvidas? Esse homem tinha dúvidas. Quem era Jesus? Como Jesus operava milagres? Como Jesus realizava curas? Abria os olhos dos cegos, fazia os paralíticos andar, fazia doenças incuráveis serem curadas. Esse homem era um religioso e queria entender
como Jesus operava esses milagres. E Jesus disse, para entender as coisas de Deus, se faz necessário entrar pela fé num ambiente sobrenatural. Para entender as coisas de Deus, se faz necessário entrar pela fé. Fé é abrir o coração para Jesus fazer morada através dos seus sacrifícios na cruz do Calvário. Fé é assumir caminhada com Jesus ainda enquanto vida. Fé é dizer, vou deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Fé é dizer, eu abandonei tudo por amor a Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, Jesus está falando conosco, com você, à altura desse som, e com cada um de nós. Quero te dizer que há uma porta aberta para entrarmos na morada de Deus. E essa porta se chama Jesus de Nazaré. Quem erra a porta que é Jesus, não entra no céu. Talvez nessa noite você esteja dizendo, mas eu sou bom, nunca fiz algo de mal, eu sempre trato meus vizinhos com cordialidade, com educação, ajudo os pobres, mas a Bíblia diz que essas coisas não são suficientes para nos levar até a morada de Deus, até o encontro com Deus. É necessário fazer o quê? Arrepender dos seus pecados. Crer em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Convidar Jesus. Como conheço uma irmã que ela dizia, vem Jesus habitar em mim, em minha vida, em meu coração. Nessa noite, é uma noite especial. É uma noite importante, que Deus chama a sua atenção para colocar a sua fé em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo o valor que a religião tem. A religião é especial. A religião tem o seu valor. A religião tem o seu lugar. A religião tem a sua riqueza. Mas a religião não nos leva para o céu. Quem é que nos leva para o céu? É só Jesus Cristo. Crer em Jesus, crer como o único suficiente Salvador, crer como Senhor das nossas vidas. E a Bíblia diz que Jesus ele chega para um homem religioso e diz, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, para compreender as coisas de Deus, é necessário nascer de novo. Você sabe o que o homem religioso, ele falou para Jesus? Ele disse, Jesus, que papo é esse? Que conversa é essa? De entrar novamente no ventre da minha mãe? Jesus, ele disse, não é disso que eu estou falando, Nicodemos. Eu estou falando do poder do Espírito Santo começar a tratar o teu coração, trazer a realidade do pecado em tua vida e mostrar que é Deus sarando, curando, restaurando a tua mente e te fazendo uma nova criatura. É desse jeito que você pode compreender quem é Deus e morar com Deus. Habitar com Deus não é um esforço humano, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, tudo fez. Mas o que Jesus ele pede de cada um de nós é fé suficiente no sacrifício de Jesus. Não é fé nos mediadores humanos. Jesus, ele tem amor, misericórdia e compaixão por cada um de nós. Mas nessa noite nós precisamos nos aproximar de Jesus.
Glória a Deus. como, de fato, Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, ele não é a segunda pessoa que, em alguns momentos de comemoração, festa religiosa, Jesus é pouco citado. Jesus é pouco citado. Jesus não é secundário. Jesus não é a segunda pessoa. Jesus não pode ser rejeitado. Jesus não pode ser deixado de lado e buscarmos outros mediadores, solucionadores para os nossos problemas, situações difíceis. A Bíblia diz que Deus só escolheu um Salvador. Glória a Deus. Será que eu estou falando difícil? Glória a Deus. Deus só escolheu um Salvador. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nessa noite, invocar o nome de Jesus como Senhor e Salvador é suficiente para encontrar a bondade, a salvação e toda a graça de Deus. Amém. Somente por Jesus. Amém. Glória a Deus. Somente por Jesus. É interessante que quando Jesus estava pronto para ser crucificado, Jesus ele chamou a João. E João consola a Maria, que tudo guardava em seu coração, crendo em Jesus como o único Salvador do mundo e das nossas vidas. Não existe outro mediador. Não existe outro mediador. Talvez as tradições religiosas, a religião humana, nos ensine que existem outros mediadores. No passado, quando eu era criança, eu aprendi que existem outros mediadores. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, ela é um testemunho ao meu e ao seu coração. Ouvindo, devemos crer. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita a Jesus. E há muitos ensinadores, líderes religiosos que ensinam a Bíblia de maneira errada, dizendo que existe outras opções, outros mediadores, salvadores. A Bíblia diz que só existe um Salvador. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus testemunha acerca de Jesus. Então, o que muitas vezes a religião nos ensina é mentira e nos leva diretamente ao inferno. Você sabe que o lugar chamado inferno é um lugar destinado para pessoas enganadas. Mas eu aprendi assim, me falaram assim, eu aprendi desde pequeno. A Bíblia diz que quando o poder do Evangelho, através da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, é revelado a um homem, a uma mulher, é como escamas que os seus olhos se abrem. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é o caminho que nos salva? Jesus. Quem morreu por nós na cruz do Calvário? Jesus. Quem nos leva para o céu? Jesus. Quem perdoa nossos pecados? Jesus. Quem nos introduz à família de Deus? Jesus. Quem nos faz ser aceitáveis, chamados justos e agora reconciliados? É Jesus Cristo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando Jesus estava sendo morto e crucificado, sabe o que é que ele estava fazendo? Reconciliando com Deus todas as coisas. Então, só há uma maneira de nos encontrarmos com Deus, por meio de Jesus. Só há uma maneira de alcançar a graça divina, o perdão para os pecados, nos emendarmos com Deus, a cura para o corpo e para a alma,
só através de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus é a pessoa. Jesus é o caminho. Jesus é o mediador. Amém. Jesus é a resposta de Deus. Jesus é o único acesso para o homem que se encontra nas trevas. A Bíblia chama de pecado, afastado de Deus. É Jesus o único que pode nos encaminhar, nos levar ao encontro de Deus. É Jesus que nos leva à fonte de vida eterna. É Jesus que nos apresenta um ambiente, um coração cheio de paz. É Jesus que transforma a nossa vida. É Jesus que nos leva a uma experiência de nova vida, de gozo, de paz. Glória a Deus. Quando eu entrei a primeira vez numa igreja evangélica, eu era um adolescente. E quando eu entrei a primeira vez numa igreja evangélica, eu fiz o sinal da cruz, coisa que nos ensinam na religião. Mas o sinal da cruz não tem poder em si mesmo. Quem tem poder é só Jesus. O sinal da cruz pode nos remeter, pode nos apontar para Jesus. E eu me lembro que quando entrei a primeira vez numa igreja evangélica, eu fiz o sinal da cruz, e alguém disse para mim, não é necessário fazer isso. Jesus já morreu, ressuscitou, vivo está, basta agora crer de todo o coração no Salvador e fazê-lo do Salvador Jesus o seu Senhor da sua vida. Amém. Glória a Deus. Quando eu entrei nessa igreja evangélica, faltou energia. Eu estava na escuridão. O pregador fez um apelo. Quem aqui deseja crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador? Estava escuro, mas de uma hora para outra houve um clarão, voltou a luz e eu estava lá na frente entregando a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o único acesso para nos encontrarmos com Deus. E você sabe o que aconteceu naquela noite que eu entreguei a minha vida a Jesus? Uma paz que o dinheiro, que o vício, que as paixões humanas não pode se comparar. Quem tem o encontro real, salvador, o impacto pela graça de Deus, tem o encontro com a própria presença real, viva e poderosa de Jesus. Amém. Te faço um desafio nessa noite. Vá dormir, coloque sua cabeça no travesseiro, mas fale com Deus, dizendo, Senhor, será que eu já sou salvo? Será que eu sou salvo, Senhor? Nessa noite, gere convicção de salvação em meu coração. Eu te suplico isso. Em nome de Jesus, vem ser meu Salvador e o Senhor da minha vida. Faça esse desafio. Amém. Para você experimentar a fonte de vida eterna, que é Jesus. Jesus não é uma experiência religiosa, meramente humana. Jesus é a presença pessoal de Deus, pegando em nossa mão e nos levando para caminhar com Ele. Amém. Glória a Deus. Insisto em dizer nessa noite, só há um caminho para nos encontrar com Deus, para encontrar a salvação, é na pessoa bendita de Jesus. Amém. Faça um desafio, caminhar com Jesus. Faça um desafio Amém. Glória a Deus. de buscar mais a Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia diz que a fé não é somente acreditar, pensar, orar uma vez. Fé não é isso, não.
Fé não é somente receber uma bênção, e também é, mas fé é abrir a alma, o espírito, para decidir caminhar com Jesus enquanto vida. É chamar Jesus para dentro da sua casa. Glória a Deus. Fé é chamar Jesus para ser o Senhor da sua família. Fé é chamar Jesus para o centro da sua vida. Faça isso nessa noite. Glória a Deus. Vem Jesus morar em minha casa. Vem Jesus morar em meu coração. Vem Jesus morar no centro da minha alma. Faça isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz e novas oportunidades para ouvir a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, crendo nele, encontrar salvação. Em nome de Jesus. Amém.